Deus tem compaixão do seu povo. Quando lemos a história bíblica, da primeira página até a última, nós vemos relatados fatos, sejam grandes ou pequenos, do quanto Deus quer bem o seu povo, o cuida e o guia. É o tema que também volta neste domingo que a liturgia nos oferece. O livro do Êxodo ressalta a formação do povo de Deus do Antigo Testamento. Um grupo de escravos recém-libertos estabelece uma aliança com Deus, de escuta e de reciprocidade. A escuta e essa proximidade o tornam um povo diferente, um povo livre, um povo que se sente bem e conduzido no rumo certo. O Santo Evangelho começa com uma constatação: Jesus sente compaixão pelo povo. Porque Jesus percebe que esta multidão que está diante dele, esse sentimento que ele tem, não o fica somente na constatação, mas logo procura também uma solução. O motivo da compaixão de Jesus é que esse povo está cansado e abatido como ovelhas que não têm pastor. Portanto, faltava um rumo, uma direção, e alguém que os orientasse de modo seguro nesse caminho. E Jesus se oferece, se apresenta como o pastor deste povo. E a partir disso, ele vai envolvendo as pessoas ao redor. É interessante notar que quando Jesus constata o problema e vai encaminhar uma solução, não assume só para ele a tarefa, nem fica sozinho, mas logo partilha com os discípulos a mesma situação. Não sei se os discípulos perceberam que a multidão estava cansada e abatida, mas a atitude de Jesus faz com que eles percebam que era um povo cansado e abatido. Por isso, Jesus toma duas atitudes válidas para aquele momento e que são válidas para toda a história da Igreja e de toda a humanidade. Primeira atitude, Jesus pede aos discípulos que rezem ao Pai para que envie trabalhadores para a messe. Quando falamos de messe, tratamos de uma colheita que está no ponto de ser colhida, que está madura e tem pressa para ser colhida, não pode esperar para amanhã. Então Jesus toma a primeira atitude, é convidar os discípulos a rezarem ao Pai, o dono do rebanho, o dono da messe, para que envie operários. A oração cria uma relação com Deus e cria uma relação com as pessoas pelas quais se reza, porque se tem consciência que elas precisam de ajuda. E a segunda medida, entre tantos discípulos que estão ao redor de Jesus, Jesus escolhe 12 com uma tarefa específica de enviá-los, de serem apóstolos, para dedicar-se integralmente nesse trabalho. A tarefa dos discípulos é a mesma de Jesus. Em primeiro lugar, anunciar o reino de Deus, o senhorio de Deus, a presença de Deus. Mas depois alerta como devem se portar nesse ambiente, com a mesma postura de Cristo. E por fim ressalta uma frase dizendo: de graça recebestes, de graça deveis dar. Isto é, os discípulos não são donos da mensagem, são apenas gestores. E deve transparecer no trabalho dos discípulos a dimensão da gratuidade, da doação, mostrando assim que a bondade, o interesse de Deus nas pessoas é somente cuidar, é somente ajudar. Obedeçamos às ordens de Cristo, rezemos sempre nessa intenção e também sejamos sempre dispostos a acolher o envio que o Senhor nos faz através da Igreja.